Olá! Voltando aqui para a caixa térmica e o isopor, né? Tivemos uma aula há pouco falando sobre a preparação do isopor para a vacinação, para o dia, né, de vacinação dentro de uma sala de vacina, que é o que a gente está aqui agora. E aí a gente vai falar um pouco sobre a limpeza. Nós temos aqui os dois tipos que é mais utilizado, nós temos a caixa térmica e nós temos o isopor, tá bom, gente? Esse isopor aqui que também pode ser utilizado. Mas prestem atenção, para eu colocar minhas vacinas aqui dentro, eu preciso higienizar, tá bom? Então, ele vem aqui, não é só eu usar, né? Após cada uso, no final do expediente, o ideal é que eu faça a limpeza com o papel toalha, né? E o álcool 70, limpei, e aí ele tá próprio para uso. Isso se ele não tiver com uma sujeira visível. Vocês estão vendo que esse daqui não tem, né? Não tem sujeira visível que precisa de uma lavagem, né, mais demorada. Então, eu faço essa limpeza e pronto, está apto para eu repor minhas vacinas e fazer o uso dele no dia seguinte. Se isso não acontecer no final do expediente, mas quando eu chegar no dia seguinte cedo, antes mesmo de eu acomodar os gelox, as bobinas de gelo, eu faço essa higienização, tá bom? Mas lembrando que se ele tiver muito sujo visível, e que só uma limpeza com o pano, com álcool 70 ou ou papel toalha com álcool 70, eu vou precisar lavá-lo com água e sabão. E aí eu posso estar chamando a pessoa responsável pela limpeza, né, da UBS, e pedir para ela lavar, né, porque aí ela lava com água e sabão, passa uma escovinha para deixar ele assim limpinho, tá bom? Mas a gente orienta como é que deve ser feito essa limpeza, tá certo? Mas no dia a dia, eu como funcionária da sala de vacina, posso pegar um pano reservado para aquilo dali, pego, passo álcool e faço a higienização desse isopor. Aqui nós estamos vendo uma outra realidade. Nós estamos vendo esse isopor aqui, que daqui é a caixa térmica, nós estamos vendo do isopor, que também é muito comum, digo para vocês, que em muitos municípios do interior a gente utiliza esse daqui mesmo. Só que vocês estão vendo, gente, que ele precisa estar no bom estado, certo? Isso daqui é um modelo que eu criei, montei aqui, para vocês verem que esse daqui não é o recomendado, tá bom? Então, esse é o recomendado, o ideal seria que todos tivessem caixa térmica. Mas, professora, como você acabou de dizer, não tem caixa térmica em todo lugar. Mas eu tenho isopor. Mas o ideal, gente, que seja isopor limpo, tá bom? Porque o que a gente está vendo aqui, ó, o isopor já foi bastante usado, né? Ele já tem um desgaste, vocês sabem que tudo isso tem a vida útil, tá? E esse daqui já passou da vida útil dele, tá bom? Então, ó, ele já tá abrindo alguns buracos, então eu montei isso daqui para vocês verem. Se por acaso vocês chegarem no serviço para trabalharem, ó, e encontrarem um isopor desse, chama o secretário, chama a pessoa responsável e diga, ó, ele está impróprio para uso. Por que ele está impróprio para uso? Já falei para vocês que a vida útil dele com certeza já passou. Ele está muito sujo, gente. Olha aqui, ó. Se fosse só a sujeira, professora, seria o problema de eu desprezar esse isopor? Não. Seria o problema de você mesmo limpar o isopor. Então, o que é que eu faço? Eu vou passar só o pano com álcool 70 no isopor? Não vai dar certo. Eu tenho que fazer o quê? Eu chamo a pessoa da limpeza e oriento, peço para ela fazer a lavagem com uma escovinha, água e sabão e deixa secar. Secar bem, para eu poder fazer o uso dele. Isso eu vou fazer frequente? Não, porque se eu fizer frequente, vai estragar o isopor e ele não vai ter a funcionalidade dele. Qual é a funcionalidade dele? Acondicionar o material que eu colocar dentro daqui dele, dentro da temperatura que eu espero, né? Então, se eu tenho um isopor e ele não vai acondicionar esse material que eu vou colocar dentro, então ele não me serve. Então, o que eu tenho que fazer? Desprezar, tá bom? Então, esse daqui tá próprio para uso? Não, impróprio para uso. O problema dele é só a sujeira? Não é só a sujeira, ok? Então, eu digo isso, gente, porque eu já vi muito isso acontecer, tá bom? Já andando aí pelo interior, eu vejo muitas pessoas chegar para vacinar. Imagine vocês, vacinar por uma via intramuscular, colocar lá um imuno dentro de um isopor dessa forma. Não dá. Então, eu montei ele só para vocês terem uma ideia do que é certo e do que é errado. Certo? Então, até a nossa próxima aula.